Bem-vindos ao podcast do Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Lim e hoje converso com Leon Missior e Cristiano Scarpelli. Leon é arquiteto e urbanista e sócio da incorporadora Casa Mirador. Cristiano é funcionário público, cicloativista e editor do canal Ciclo Rota BH. Os dois convidados de hoje nasceram e moram em Belo Horizonte, são apoiadores do Caos Planejado. Leon fazendo parte do quadro de colunistas e Cristiano como colaborador frequente com artigos para o site. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro. Leon, Cristiano, sejam muito bem-vindos ao programa. Prazer ter vocês aqui com a gente, dois apoiadores, colaboradores do Caos Planejado, que há tempos tinha vontade de bater um papo com vocês sobre Belo Horizonte. E eu achei que seria interessante a gente contextualizar ou iniciar o bate-papo de hoje com eu diria, uma provocação que o Leon fez num artigo recente. O Leon escreve com alguma frequência para o jornal Estado de Minas, e escreveu um artigo intitulado Eu Não Sou Mágico, Sou Prefeito de Belo Horizonte, fazendo eu diria, uma provocação em relação ao desenvolvimento da cidade nos últimos anos, principalmente falando sobre a fuga de moradores de Belo Horizonte para a região metropolitana, principalmente para Nova Lima, e que, de fato, né, Belo Horizonte foi uma das capitais que mais perdeu população, perdeu 2,5%, né, entre os dois últimos censos, mas com uma região metropolitana que continua crescendo. Então, enfim, Leon, pode fazer um comentário sobre isso e a gente começa a entender o que está acontecendo com a capital mineira. Bom dia, Anthony. Bom dia, Cristiano, pessoal do Caos. Obrigado pelo convite. Eu acho que o prazer é mais meu até do que da audiência. Mas indo direto ao assunto, Belo Horizonte perdeu população e perdeu muitas empresas, muitos negócios ao longo das últimas décadas, e a região metropolitana se beneficiou muito disso, né? Não é uma crítica de forma alguma ao planejamento urbano, uma visão de região metropolitana, porque tem que ser, mas Belo Horizonte concedeu e cedeu muito candidamente, mas não sem explicação, né? A lei do uso do solo veio complicando, diminuindo, desadensando, diminuindo os coeficientes de aproveitamento dos terrenos, consequentemente diminuindo a oferta de espaços para negócios e para moradia, e com isso Nova Lima, que era um município pouquíssimo adensado, com uma disponibilidade incrível de terrenos, se beneficiou disso automaticamente e muito feliz, né? Então, já há 20 anos, há mais ou menos 20 anos, a fronteira sul da cidade, que é o bairro do Belvedere, aprovou uma mudança de legislação permitindo a construção de prédios onde eram residências unifamiliares, mas ainda assim com muito pouco adensamento. E com isso você catalisou o desdobramento para a fronteira, para essa fronteira sul, que é Nova Lima, e Nova Lima começou a ter uma oferta de terreno incrível com um coeficiente sempre melhor do que Belo Horizonte, né?
Então, mesmo Nova Lima também sofrendo dessa baixa densidade, também com coeficientes muito baixos, com um tipo de abordagem tão ruim quanto Belo Horizonte, que são poucos prédios por quarteirão, muitos muros, ainda assim você teve uma oferta de... Os terrenos eram muito mais baratos em Nova Lima do que em Belo Horizonte. Então, o mercado imobiliário foi todo para lá, né? Isso somou a saída da sede de várias grandes empresas de Belo Horizonte nas últimas 2 ou 3 décadas. As empresas foram se mudando para São Paulo, algumas para o Rio, né? Poucas empresas hoje de porte mantêm as sedes em Belo Horizonte ou na região metropolitana. Então, você perdeu mais do que tudo, você perdeu o PIB per capita. O PIB per capita de Belo Horizonte hoje é mais ou menos 50% do de Nova Lima. E talvez em dólar, 50% do que foi há 20 ou 30 anos atrás. Uhum, uhum. E eu queria perguntar para vocês, né, como alguém que já visitou a cidade algumas vezes, que talvez tenha uma impressão diferente do que alguém que mora na cidade, né? Porque a gente tem ali, na região central, a cidade ou o urbanismo que originou a cidade, né? Que a gente chama dentro do contorno, né, do plano original de Belo Horizonte, que, ao meu ver, tem uma característica positiva, né? Tem, assim, um traçado urbano, traçado viário, regular, né, planejado, tem, né, acho que teve esse desenvolvimento, que a gente brinca aqui no Carlos Planejado, né, anterior aos planos diretores, anterior a muitas regulações de uso do solo, né, me parece ser razoavelmente caminhável, com usos mistos, né, edifícios muito variados, de tamanhos e idades diferentes, enfim, características que trazem uma configuração urbana positiva, e que isso, quando você sai desse contorno, essa característica muda, né? Alguns mineiros já me falaram que isso tem se mudado nos últimos anos, que não, né, não necessariamente existe essa dualidade mais entre o dentro e fora do contorno, mas eu queria ouvir de vocês qual que é a opinião de vocês em relação a essa característica urbana, se o Belo Horizontino faz essa distinção mental, né, em relação à sua cidade. Cristiano. Bom dia, obrigado aí pelo convite. Bom dia, Léo, Anthony. Um prazer estar aqui, né? Eu sempre gosto de ouvir os programas. Pois é, então, acho que eu posso falar muito até de percepção, né? Não estudo propriamente o tema, mas até eu sou ciclista, né? O ativismo meu é muito voltado com a questão da bicicleta, da mobilidade, e acaba que isso me permite rodar muito a cidade, e foi até através disso que eu também me aproximei de temas do urbanismo, até do caos planejado, lendo a respeito. Então, meio que o maior prazer aí, tudo que vocês escrevem, né? O Léo também. E com isso eu me informei muito, e a gente vai mudando a nossa visão de cidade. O legal da bicicleta é que ela permite tanto você ter uma visão diferente, né, de quando você está dentro do carro. E eu dirigi, assim, até os 33 anos, sempre andei só de carro. Eu estou hoje com 44, então estou há 11 anos que eu vendi o carro, eu ando de bicicleta ou a pé a maior parte do tempo. Então, assim, minha visão, né, minha percepção, eu acho que dentro da Contorno você tem alguma experiência, mas não vejo tão positivo assim, né, Anthony, no sentido de, por exemplo, eu moro, inclusive, dentro da Contorno, tá, na região da Savassi, e aqui você já vê esse tipo de construção, com os recuos frontais, laterais entre os prédios. E essa maior densidade, digamos assim, existe mais no centro, com os prédios antigos, né? Mas em outras regiões, saindo um pouco, pegando Savassi, funcionários, já é essa tradicional conformação dos prédios que permite menos adensamento. O tamanho das ruas, de fato, é padronizado dentro da Contorno, né?
Mas, assim, tem um lado bom e ruim, né? De fato, as ruas são bem largas, né? A metragem delas, mas isso acaba que virou espaço, como a gente sempre critica, muito voltado aos automóveis, né? Então, você tem estacionamento, tudo para os carros. Só que isso, por um lado, né, pegando para o meu lado, assim, mas não só isso poderia favorecer, por exemplo, você fazer mais ciclovias, você fazer as faixas exclusivas de ônibus, que inclusive esse tema está aí sobre Afonso Pena, mas sempre que você vai fazer isso, é uma polêmica danada, em todo lugar do mundo, né? Uma resistência danada, você vai tirar espaço do carro, do estacionamento, Uhum. e tem toda essa briga. Mas eu vejo que, inclusive, dentro da Contorno tem esse potencial. Mas, de fato, assim, não me parece que as pessoas têm esse desenho diferente, mas a coisa já no dia a dia é tudo misturado para quem anda aí de carro, de bicicleta e tal. Você faz tanto que foi sua pergunta, né? Eu acredito tanto essa diferenciação. É claro que existe você vê isso nas principais vias, Antônio Carlos, Cristiano Machado, inclusive também de Nova Lima, né? Um fluxo de veículos, sim, isso existe. A região central bem elevado, né? Isso, então, eu não tenho os dados aqui, mas eu lembro que a atividade econômica nessa região, de fato, é muito grande, né? Dentro da Contorno, né? O comércio, o PIB, é isso. Não sei Uhum. se atendi aí a... Não, com certeza, com certeza. Outra dúvida que eu tenho, né, é quando se fala no centro de Belo Horizonte, porque ah, acho que várias cidades brasileiras estão falando nessa questão de um centro que se esvaziou, né, que tem prédios mais antigos, que tem uma configuração urbana diferente, né? E eu ouço falar desse mesmo fenômeno em Belo Horizonte, apesar de que, assim, de novo, né, como um turista, como alguém que visitou algumas vezes a cidade, né, olhando, assim, por imagens também, pelo mapa, né, Google Maps e tal, o centro ele quase que se confunde com os bairros adjacentes, né, em relação, assim, de ter a mesma malha viária, né, a mesma configuração viária de outros bairros do contorno, né, e olhando, assim, como, por exemplo, uma foto de satélite, alguma coisa assim, é quase difícil de ver onde termina o centro e onde começa os bairros adjacentes, né. Então a minha pergunta, assim, esse fenômeno de esvaziamento em Belo Horizonte, ele né, vocês devem acompanhar mais ou menos esse debate em outras cidades, né. Isso acontece na mesma escala? Essa noção de centro é hã, tão forte, né, em Belo Horizonte? Assim, você está no Savassi, anda 5, 6 quadras, está no centro, né, assim, você sabe quando que começa o centro e termina, né, porque, por exemplo, na cidade de Porto Alegre isso é muito mais evidente, né. Em São Paulo talvez seja mais evidente também, Rio de Janeiro também, né. Como que o centro é visto em Belo Horizonte e como que é essa relação com os bairros ao lado? Posso responder essa? Bom, Belo Horizonte tem essa característica diferente de Porto Alegre ou de outras, porque ela começou já desenhada, né? Então, o traçado viário, as características urbanísticas, são rigorosamente as mesmas para tudo que vai dentro da Avenida do Contorno. E dentro da Avenida do Contorno, você tinha a região do centro, que ela é delimitada por algumas avenidas, você tem os funcionários, do qual a Savassi é um pedaço desmembrado desse grande bairro Funcionários. Você tem o Barro Preto, você tem poucos bairros dentro do plano original, o centro e mais alguns poucos bairros, 2 ou 3. Então, essa área já nasceu igual, mesma largura de via, mesma infraestrutura, mesmas características,
e você começa a ter a construção dos prédios, tanto dos institucionais, quanto depois verticalizando lá no centro. A vida acontecia lá. O grande comércio, o pequeno comércio, os melhores apartamentos, os apartamentos mais econômicos, a vida inteira estava concentrada lá, porque era muito pouca gente. Só que, assim como Brasília, no momento zero em que esse traçado ficou pronto e o funcionalismo público veio para a capital, quem construiu e quem já não tinha grana já começou a ocupar essas áreas de expansão urbana, que são para o lado de fora da contorno. E aí a infraestrutura lá não tem nada a ver com essa infraestrutura de dentro. Às vezes são desenhos orgânicos, coisas que vão beirando os córregos e se arrumando, ruas estreitas, sem muita padronização de lote e, evidentemente, mais com uma população de menor renda. Só que tem um troço em Belo Horizonte que acontece mais em metrópoles pequenas do que em metrópoles grandes como São Paulo e Rio, em que o mercado imobiliário ele tem uma dinâmica meio de manada, meio é, é, meio de manada, porque quando alguém tem uma boa ideia ou começa a ganhar dinheiro num tipo de produto e numa região, vem todo mundo atrás para aquilo lá. Então, é como se o mercado imobiliário se movesse em blocos para casas diferentes do tabuleiro dentro do tempo. E isso um pouco com uma mentalidade é, é, de uma nuvem de gafanhotos numa lavoura. Ela chega quando o mercado imobiliário descobre um bairro com terrenos bem localizados e preço legal, o bloco inteiro se movimenta para lá e você passa ali poucos anos negociando tudo, derrubando as casas, comprando os lotes e fazendo. Né? Então, hoje, imagina que Belo Horizonte é como uma pequena lagoa, quando você joga uma pedra no meio e essas ondas os anéis vão aumentando. Então, primeiro, você fez tudo o que achava que podia fazer no centro, imediatamente depois veio funcionários a Savassi, o Santo Agostinho, e aí você caiu para fora do anel da contorno e começou a fazer isso nos bairros, principalmente mais para o vetor sul. Então, hoje, tanto os bairros de dentro da contorno quanto os de fora são muito ocupados e tem comérciozinho de bairro, uns mais, outros menos, tem essa vida dinâmica. O negócio é que Belo Horizonte, os bairros eles têm de tudo um pouco, mas eles não são inteiramente autossuficientes, porque como a densidade ainda é baixa, os colégios ainda não são completamente setorizados por bairro, as zonas hospitalares são 2 ou 3 e são pontuais, a parte institucional ainda continua localizada. Então, você tem ali aquela vida cotidiana de acordar, ir na padaria, na farmácia, no mercado, no sacolão. Essas coisas cotidianas podem acontecer num bairro de Zona Sul, mas para trabalhar, todo mundo se desloca. E aí você não tem transporte urbano. Você tem esses ônibus porcalhões aqui. Uhum. Agora, quando você vai para o Belvedere, que é a fronteira sul, que faz fronteira com Nova Lima, ela já tem mais uma cara de Barra da Tijuca, porque os acessos são muito limitados e muito ruins. Então, assim, depois de 20 anos do mercado imobiliário explorando bastante, construindo bastante, tanto nessa divisa sul, que é o Belvedere, quanto em Nova Lima, agora você está começando a ter bares, restaurantes, comércio local, essas amenidades, porque antes você gravitava em torno do BH Shopping, que é um shopping enorme que tinha lá, e ele drenava todas as possibilidades, vamos dizer, comerciais de bairro. Agora isso está ficando mais completo, está indo para Nova Lima, mas você tem uma série de outros bairros em Belo Horizonte, principalmente para o vetor norte, para o vetor leste, em direção a Sabará, que não tem ainda essa complexidade, toda essa dinâmica, essa facilidade de uso, e eles estão ainda mais longe dos empregos. E aí a falta de transporte público é mais pronunciada.
Ainda assim, todos esses bairros que eu te falei, depois de 70 e pouco, 76, eles foram sendo ocupados e construídos, e o mercado imobiliário se movimentando para esses blocos com densidades cada vez menores. Entende, Anthony? Então, cada vez a cidade foi gastando mais dinheiro, mais energia e ocupando um território maior para colocar a mesma quantidade de pessoas que você colocava num quarteirão ou dois no centro há 60 anos. E você, Cristiano, como é que você vê, assim, como morador da Savassi, né? Eu estava vendo o mapa aqui, a distância da Savassi para o centro, em alguns locais, é um daqueles quadrados viários, né? Umas 5, 6 quadras. Como é que você vê essa transição entre um bairro e outro? Então, é pertinho. Eu, inclusive, adoro ir aqui. O Parque Municipal é perto da minha casa, agora ele está ficando aberto até mais tarde. Inclusive, existe aí, a Prefeitura anunciou, né, um projeto de requalificação do centro. Se der, eu posso pontuar um pouco, mas tudo isso são medidas muito tímidas, né? A gente não sabe se vai ter o resultado efetivo, até porque isso depende de muitas outras coisas. Mas falo, assim, com convicção que existe uma separação espacial, assim, as pessoas da Savassi não vão ao centro, dificilmente vão, igual eu, inclusive no Parque Municipal, porque eu faço. E olha que o Parque Municipal ainda está ali numa transição, assim, né? Se você for mesmo para o centro, ali, a Praça 7, né, aquela região, digamos assim, mais centro mesmo, aí a vida, por exemplo, noturna lá é muito. Existem bares, tá? Mas, assim, essa mistura não ocorre, tá? Assim, as pessoas não saem. Aliás, elas vão, por exemplo, num espetáculo ali, que você tem o Cine Brasil ou no Palácio das Artes, que aí é mais a classe média, o pessoal tem mais renda, o pessoal vai de carro, estaciona, pega o carro e vai embora. Então, não existe, Olha infelizmente, só, isso ainda. mesmo estando muito perto. Né, vai todo mundo de carro, de táxi, fica tudo estacionado ali, é visível, sabe? Então, ainda não existe essa ocupação do centro, pelo menos por essas pessoas de mais renda. Agora, uma coisa que é importante a gente destacar também, que retirou muito dessa vida urbana aqui na região dentro da Contorno, foi a criação da cidade administrativa, né? Isso são 20 mil pessoas que foram deslocadas e muitos dos órgãos do Estado também estavam aqui na região central e movimentavam ali, né? O comércio, movimentava o dia a dia ali, e hoje estão a 20 quilômetros da cidade, né? Num local ali bem isolado, que você também só chega de carro lá. Eu ia de bicicleta, mas assim, o desenho, o formato, como é feito ali, a forma de acessibilidade, você colocou 20 mil pessoas para se deslocar aí vários quilômetros enchendo os trânsitos, enfim. Né? Mas isso também eu acredito que teve seu impacto. Agora, então, aproveitando para pontuar, que eu estava com uma luta ali, estou, né, com várias aqui das ciclovias, e eu falei aí do projeto de requalificação do centro, né, tem algumas medidas, o Leão depois talvez pode comentar mais a respeito, mas assim, com essa intenção de trazer mais vida, né, para o centro, tal, é claro que, e uma delas é essa questão da mobilidade, né, de você fazer ali ciclovia, fazer faixa exclusiva para os ônibus, né, tentar reocupar algum desses prédios que estão vazios, né? Mas até foi interessante, eu estou pontuando isso, porque agora em 2023 teve muita polêmica numa ciclovia, numa avenida ali que chama Augusto de Lima, uma ciclovia de 2 quilômetros que estava implementando, então eu participei dos debates. A gente já até sabe como funciona, os argumentos que aparecem, nunca é baseado em dados, né? Mas a resistência é sempre muito forte. E um argumento que apareceu muito é vai desvalorizar a região, vai desvalorizar os imóveis e coisa do tipo. E agora saiu, nesse ano, o Barro Preto, que é onde fica essa ciclovia que foi implementada, foi a região que teve a maior valorização nos aluguéis. Tá? Inclusive, está dentro da Contorno, Barro Preto. O segundo lugar foi Santa Efigênia, que está, uma parte está dentro da Contorno, mas a outra está fora.
né? Então, assim, mostra que essas coisas, essas amenidades, que, como uma ciclovia, que o pessoal tem muito medo, às vezes pode também, né? Pelo menos é isso que eu defendo, com base na literatura que a gente lê, né? Pode trazer mais vida para a região, né? E no médio prazo não é só a ciclovia que vai ser mais usada, mas as pessoas vão gostar de morar naquela região. Fazer duas perguntas aí para usar o teu gancho, Cristiano. Existe alguma barreira de relevo entre o centro de Belo Horizonte e os bairros adjacentes? Barreira, eu digo assim, algum desnível relevante que impeça que as pessoas acessem a pé, ou impeçam é uma palavra forte, né? Que desincentivem que as pessoas acessem a pé, alguma coisa assim. E eu acho que esse também é um dos pontos que muitos moradores de Belo Horizonte levantam na hora de se falar sobre bicicleta na cidade, né? E implantação de ciclovias. E queria que tu comentasse a respeito disso também. Posso começar? Pode. Esse é um tema que sempre aparece, né, em Belo Horizonte. Só destacar, Antônio, que assim, não existe cidade no mundo, quer dizer, até pode existir, mas assim, é muito difícil encontrar um local que seja totalmente ideal para, por exemplo, usar a bicicleta em todo o tempo do ano. Amsterdã, que é o exemplo clássico, que tem aí 40%, 50% usando bicicleta, você tem períodos do ano que você tem neve, e é muito difícil você pedalar na neve e as pessoas pedalam. Você tem que mudar o pneu, você tem que ter um investimento apropriado. Você tem o problema do vento, o vento muito forte. Aliás, eu estive pedalando recentemente em Vila Velha, Vitória, fui até lá fazer uma cicloviagem. É muito difícil você pedalar com vento contra você, aquele vento sul, assim, você é uma resistência tão ou mais pior do que um relevo. Tá? Então, assim, condições ruins sempre vão existir e a gente tem formas de lidar com isso. Né? No caso, você tem as marchas, você tem agora a bicicleta elétrica, você tem uma bicicleta dobrada, digamos assim, soluções existem. Tá? Mas, entrando então na sua pergunta do relevo, de fato, Belo Horizonte é mais montanhosa, tem vários bairros com relevos extremamente acidentados, né? Assim, mas você também tem muito cursos de rios, né? De rios que atenuam esse problema, ou você faz tudo plano. Por exemplo, eu já fiz esse trajeto muitas vezes, você consegue ir de Contagem até o Minas Shopping, até quase Sabará, você vai sem pegar nenhuma subida, só seguindo o córrego do Arrudas. Isso daria mais de 20, 30 quilômetros. Por exemplo, você fazer uma ciclovia ali, até existe em alguns trechos, seria um sucesso absoluto, que é uma região totalmente plana. Né? Então, existem estudos nesse sentido de você melhor aproveitar os cursos, leitos dos rios, né? A região da Pampulha também, tem várias áreas bastante planas, lá tem ciclovia na orla, e é um sucesso muito grande, né? E está começando a expandir. Agora, aqui na Contorno, de fato, você vai ter um relevo, barreiras, por exemplo, a Afonso Pena é uma subida, né? Uma parte dela. Então, você está mais na Zona Sul, chegando ali na Terra do Curral, mas não é algo, quando você vê o mapa de declividade, né, que até o FMG que fez, dificilmente você acha declividades, trechos maiores de que 10% de declividade, o que seria, alguns estudos dizem, já mais inconveniente, por exemplo, para pedalar. Tá? Então, mesmo a Fostena, que está dando uma polêmica grande, uma ciclovia lá, que está sendo implementada, que já estava prevista em lei, já existe há mais de 17 anos essa discussão e a previsão dessa ciclovia, mas somente um quarteirão dos 4,2 quilômetros da avenida tem essa declividade maior que 10%. Tá? Mas assim, então você vai ter
o Santo Antônio, você vai ter alguns bairros, sim, que são bastante de altimetria bem elevada, né? E do outro lado ali, bom, pensando no centro, em volta ali próximo a Andradas, a região da Lagoinha, né, que vai para o UFMG, tal, talvez a maior barreira ali também tem a questão do relevo, mas aí eu falo para quem anda, para quem pedala, é o próprio viaduto ali, né? Do metrô, ali é uma região muito difícil de você passar, né? Mas, assim, eu tenho um mapa de BH, eu até no artigo que eu estava escrevendo, eu disponibilizei que tem as cores, né? Você vê, vermelho é mais inclinado, você vê muito vermelho, mas você vê, igual eu falei, esses caminhos de verdes que dariam para ser melhor aproveitados, né? Para quem usa essa mobilidade ativa. E para quem quiser precisar subir o morro, tem hoje essas soluções que estão ficando acessíveis. São as bicicletas elétricas, os patinetes elétricos. Inclusive, só para eu não me esquecer, Belo Horizonte foi a primeira capital a receber essas estações de bicicleta compartilhada totalmente elétricas. Eu testei ela, então é quase uma moto, gente. Só qualquer coisa, você dá uma pedaladinha, o negócio sobe. Então, é algo que, de repente, também possa ajudar a transpor esses obstáculos. Não, legal, legal. Inclusive, já li ali a primeira versão do artigo que você escreveu sobre a ciclovia na Afonso Pena, né? E eu achei interessante o termo que você usou, que eu acho que vai dar para fazer uma dobradinha legal aí com o Leon, são os NIMBYs das ciclovias, né? Então, os NIMBYs que a gente, né, já escreveu algumas vezes aqui no Caos Planejado, que é uma sigla em inglês de Not in My Backyard, ou Não no Meu Quintal, né? Que originalmente foi usada, ou é usada, para moradores que dizem assim, não, eu quero mais moradia Densidade. na minha cidade, eu quero mais densidade, mas não perto da minha casa, né? Eu quero que essa construção seja em outro lugar. E eu achei interessante o exemplo que você deu, porque me parece ser exatamente isso o caso para ciclovias também, né? Todo mundo fala que é uma coisa boa, gostaria de andar mais de bicicleta, mas puxa, aqui onde eu estaciono meu carro de graça todos os dias, talvez não, talvez em outro lugar, né? Então, queria passar a bola para o Leon, para ele comentar um pouco sobre esse fenômeno aí, diria, né? E como é que ele vê essa mentalidade, não só para construção, como talvez também para outras coisas aí em BH. Bom, esse tema é super candente e a gente podia ficar 3 dias falando aqui, mas, assim, tentando ser sucinto e pouco polêmico, eu acho que numa cidade do tamanho de Belo Horizonte, quando você começa a discutir poucos quilômetros de uma ciclovia numa avenida lindíssima, quer dizer, se esse é o fator de discussão, e as discussões aqui estão super acaloradas, todo dia tem textão na internet, como que a prefeitura vai gastar 25 milhões nisso, com tanta coisa. Eu acho que se a gente está discutindo isso, é porque a gente não está discutindo nada mais importante, porque isso é um assunto... uma rede de ciclovias na cidade, ciclovia não é transporte público de massa. Ciclovia é uma decisão pessoal, né? Então, se você está discutindo isso tão apaixonadamente, com opiniões tão fortes, quer dizer que a prefeitura e o poder público e a comunidade e a população e os urbanistas, quer dizer, não tem mais nada importante acontecendo em termos de discussão, porque isso são coisas assim corriqueiras, né? Isso é como zeladoria, como manter praça, como revitalizar um parque, como colocar mais banco, melhorar a iluminação. Eu acho que quando isso vira debate é porque você está numa ausência de assuntos importantes, você está num vácuo de debates importantes do que Belo Horizonte precisa. Mas você tocou num assunto importante, que é a mentalidade, a cultura, né? E eu acho que esse NIMBY, ou a visão que a população em geral tem das reformas, é que tudo que você vai fazer na cidade é sempre
um ganha-ganha. Tudo tem que ser um ganho incrível, espetacular. Quer dizer, as pessoas não imaginam que a vida é feita de trade-offs, de escolhas, né? Para ter uma coisa melhor, às vezes eu tenho que abrir mão de uma coisa que eu tinha, né? Então, assim, para eu ter uma rede de metrô, eu tenho que abrir mão de alguma tranquilidade, porque vão ser anos e anos de obras grandes. Então, assim, eu quero o metrô, mas eu não quero bagunça na minha rua. Eu apoio a ciclovia, mas não pode tirar pista nenhuma de rolamento. Eu acho o trânsito um saco, detesto o fato de não ter metrô, mas eu apoio a construção de um viaduto, porque ele vai passar por cima e não vai tirar via nenhuma embaixo. Então, assim, a gente vai numa solução de remendo que é só colocar a mais, colocar a mais, colocar a mais, e a gente nunca quer fazer esse debate que é da troca. Então, assim, deixa eu trocar uma coisa que às vezes ficou velha, que ficou defasada, ou deixa eu implantar uma coisa que seja um marco civilizatório, mesmo que ele não seja a solução. O que eu estou afim de trocar para ter um benefício, ou para a vida seguir, ou para eu ter um marco civilizatório? Assim, eu não estou fazendo apologia pró é, é, fazer uma super rede de ciclovias segregando, não é isso não, essa é a onda do Cristiano, ele é o ciclista. Eu sou mais do adensamento, eu acho que quanto mais gente morando no mesmo lugar, menos ônibus, menos necessidade de veículo nas ruas e mais espaço para todo mundo. Mais praça, mais humanização de rua, mais urbanismo tático, mais ciclovia, porque você tem menos ônibus, menos carro. Por isso que, assim, a minha praia é o metrô subterrâneo. Para mim, assim, é a única coisa numa cidade, em qualquer cidade acima de um determinado porte e de um determinado volume populacional. É metrô subterrâneo. Que aí, quando você bota um sistema de metrô, assim, o backbone é o metrô, em cima começa a sobrar espaço para um monte de possibilidades. Então, acho que a nossa discussão, assim, está muito interessante, porque ela mostra que tem mais nada acontecendo de importante em Belo Horizonte. Bom, show. Léo, eu concordo muito com você e até com o Carlos Planejado, a questão do adensamento, eu sou super fã, defendo, e a gente vê cidades, inclusive, que têm maior adensamento, essa vida aí do pedestre, do ciclista, fica melhor, né? Você propicia que essas coisas aconteçam mais. É claro que outras coisas também são desejáveis que ocorram, né? Eu estive em Buenos Aires, a gente vê que, mas precisou, no caso da bicicleta, fazerem a ciclovia, mas como lá você tem regiões planas, você tem também esse adensamento, você vê que a coisa floresce, né? Mas, assim, essa discussão eu acho muito interessante do NIMBYs da ciclovia e casando com o que o Leon colocou das prioridades, porque, assim, para vocês terem ideia, esses 25 milhões da Afonso Pena que está saindo, são obras que também incluem faixa de ônibus, exclusive preferenciais, reformas de paisagismo, de acessibilidade, de drenagem, né? O piso da ciclovia tem que ser drenante, aí custa um pouco mais, enfim. Mas, de fato, se você olha em perspectiva, Leon, são 25 milhões. Somente as obras da Cristiano Machado, que vão ter 3 viadutos, que são obras viárias bem pesadas, está custando 450 milhões. E aí, quando a gente coloca assim, é exatamente isso que o Leon falou, as obras, por exemplo, de ciclovia, são sempre uma fração ínfima comparado com o grande gasto, e a gente, isso as pessoas não veem, que é gasto com obras viárias automotivas, para automóveis particulares. Eu acho que é aí que vai a grande diferença, porque assim, quando você faz um metrô, igual o Leon falou, ou o transporte coletivo, que é menos que o metrô, digamos assim, consegue transportar menos, o metrô de fato tem um potencial maior de transporte, mas esses dois vão atender mais gente, né? São coisas que deveriam ter mais gastos com esse tipo de coisa, né? Mas a grande parte dos recursos são para obras viárias para quem usa automóvel, né? E vocês devem saber desses dados, mas é bom a gente dar para os ouvintes, quase todas as capitais, e Belo Horizonte é assim também, do Brasil, o número de pessoas que usam automóveis no dia a dia, no seu deslocamento, é 1/3.
né? Geralmente, Belo Horizonte eu olhei, dado é 2012, porque a pesquisa é feita a cada 10 anos, origem e destino, estava 32% usando automóvel. A maioria das pessoas usa o transporte coletivo, um terço também, e a pé. As pessoas, um terço das pessoas aproximadamente, nas capitais brasileiras, esse estudo podem ser vistos na ANTT, também gira em torno de um terço. A bicicleta, ela tem aumentado em algumas cidades, inclusive Fortaleza, até São Paulo andou aumentando, né? Mas ela, de fato, para ela atingir um percentual maior, ela tem que ter uma rede cicloviária, né? A gente brinca que a bicicleta é igual um carro, né? A ponte, o carro não vai passar pelo rio sem a ponte, não vai cruzar um túnel, um morro se não tiver um túnel, né? O avião só vai voar se tiver um aeroporto e a bicicleta só vai aparecer se tiver a ciclovia. E existem estudos, tá, em Belo Horizonte que prevêem um potencial, né? Teríamos que discutir a metodologia, mas esse estudo, inclusive, subestima um pouco, que pega mais homens, o perfil masculino, mas que a gente poderia chegar de 1,5% a 7% de deslocamento de bicicleta. Pode parecer pouco, mas isso tem um impacto muito grande ali, né? Porque esses 32% que a gente está falando que usam carros para se deslocar na cidade, né? Eles entupem as ruas, né? Eles causam os congestionamentos, todas essas coisas desagradáveis que a gente sempre coloca, de poluição, de barulho, inclusive de enchente, né, que impermeabiliza muito o solo, né, até do espraiamento, né, Léo? A questão da densidade urbana que a gente não valoriza, você entupir os prédios com sei lá quantas garagens, né? Você está tirando espaço de residência, né? Às vezes, Cristiano, deixa eu pontuar nisso que você está falando, o seguinte, eu posso estar enganado, mas intuitivamente eu te diria o seguinte, as cidades que mais têm rede de bicicleta são as que mais têm metrô e aonde funciona melhor. Então, eu acho que a bicicleta ela vem muito na esteira de uma rede de metrô muito boa, de um transporte público acima da média, extenso, abrangente, inclusivo, aonde as pessoas escolhem. Bom, primeiro as pessoas podem se dar o luxo de não ter carro. E não tendo carro, você escolhe metrô, ônibus, bicicleta, né? Mas mesmo, sei lá, Paris, onde muita gente tem carro, pouquíssima gente, apesar de ser uma loucura, a maioria dos carros ficam estacionados a semana inteira, né? Eu acho que essa pesquisa Origem e Destino mostra que um terço anda a pé, é porque é tudo muito ruim, é longe, é caro, às vezes as pessoas têm, às vezes, até dificuldade financeira de bancar isso e acabam usando uma parte do trecho, tudo a pé, por falta de alternativa financeira ou porque o transporte é todo muito ruim, entende? Mas quem pode ter carro, mesmo que no sacrifício, tem carro, tem carro. Eu acho que se a gente não resolver o backbone primeiro, né? A gente pode continuar fazendo ciclovia, não tem nada contra, só a favor, mas eu acho que enquanto não resolver o backbone de verdade, nada mais resolve. E a tristeza é o seguinte, você nunca tem o dinheiro concentrado para fazer a rede de metrô em Belo Horizonte, para sair dessa linha única, 28 quilômetros, um vexame, há 40 anos, desde 86, mas você sempre tem, todo ano você tem 450 milhões para fazer mais um viaduto, mais uma trincheira, uma obra viária absurda dessa. Absurda não é só pelos 450 milhões, absurda porque ela serve basicamente para os 32% que usam carro e porque acaba com a cidade, acaba com o território, degrada tudo. Então é interessante como a gente nunca tem dinheiro, mas a gente sempre tem dinheiro, né? Eu acho isso tudo assim muito. Por isso que eu digo que ciclovia, na minha visão, é marco civilizatório. Se você tem, quer dizer que você está olhando para o lado certo. Não é que você tenha a pretensão de fazer a maior parte da população andar de bicicleta, não. É porque você já superou outras, ou está superando outras dificuldades que são as realmente importantes. É esse backbone, é concentrar, é fazer rede de metrô, assim, é, é tão maluco
que assim, parece que as administrações não se dão conta que quanto mais você concentrar, menor é o custo de zeladoria das cidades. Né? Você olha esse plano que a prefeitura está agora de revitalização, são acho que 83 ou 90 medidas, 90% disso é zeladoria pura. Pintura, troca de placa, limpeza, revitalização de praça. Quanto mais distribuída é a cidade, mais cara a zeladoria. Né? Desculpa, te interrompi aí, queria falar isso. Não, mas, assim, não tem problema, pode interromper. Eu até tendo a concordar que essas coisas ajudam, né? A densidade, com certeza, a questão de ter ou não metrô, eu gostaria de ter dados a respeito, mas a questão, eu falo da bicicleta, tá, Leon? Mas a questão, digamos assim, para a bicicleta ir para a rua, tudo isso é importante. As distâncias têm que ser curtas, o recomendado é até 5 quilômetros, mas tem quem fale que até 8 quilômetros é possível. Então, para dar um dado dessa mesma pesquisa Origem e Destino, Leon, 30% dos deslocamentos em Belo Horizonte são de carro, tá? São abaixo de 5 quilômetros, né? Ou seja, são distâncias perfeitamente pedaláveis. Em Rio de Janeiro e São Paulo, inclusive eles fazem restrição pegando por idade e do sexo masculino. Está até no artigo que eu escrevi lá no Caos Planejado, esses percentuais chegam a 40% ou 50% de possíveis substituições do automóvel para a bicicleta. Tá? Uhum. Mas, assim, eu concordo com você num ponto aí que quem caminha esses 30%, e quem anda de ônibus também, se tivesse renda, com certeza compraria um carro e iria de carro. Né? A maioria dessas pessoas não escolhem esses meios de transporte porque apreciam. Eu escolhi porque eu aprecio. E acho que assim, a maioria das pessoas, se tivessem essa oportunidade que eu tive, fariam essa troca, que é muito mais agradável você andar de bicicleta do que do carro preso no trânsito. Mas, assim, quando você compara ali o cara caminhando a pé, sei lá quantos quilômetros, debaixo de um sol, né, ou pegando um transporte coletivo todo apertado, o sonho de consumo é ter um carro. Então, se com 32% a gente já tem as cidades inviabilizadas e cada vez fazendo mais viaduto, imagina isso, e é isso que acontece. Com o crescimento da renda, as pessoas vão tendo mais automóveis e vira uma coisa, uma retroalimentação negativa sem fim. Né? O desafio nosso é talvez ver formas de quebrar esses ciclos. Só para encerrar, né? Todos os estudos que eu conheço falam, inclusive a bicicleta e o metrô, eles só se viabilizam também, além da densidade e tal, quando eles apresentam tempos de deslocamento melhores que o automóvel. O grande atrativo do automóvel é, de fato, que ele acaba se tornando mais rápido. Até porque, com tanto automóvel na rua, ele piora os outros, né? O tempo de deslocamento do ônibus piora, né? Ele piora do carro também, mas piora dos outros mais do que piora do carro. Então, as pessoas passam a preferir ir de carro, mesmo que com o tempo vai ficando mais demorado, mas porque é mais confortável do que dentro do ônibus, mas está todo mundo melhor. E o ciclista é expulso da rua porque fica perigoso se não tiver a ciclovia, né? Então, o automóvel tem essa lógica perversa. Ele, para o indivíduo, ele é melhor do que todos os outros, mas ele piora para todos os outros. Né? Mas o metrô resolve, né? Porque com o metrô você não tem engarrafamento, você não está sujeito a tempestades, nem sinais, nem nada, né? E aí, quanto mais capilarizado, mais usado ele vai ser. Está até prefeito de comparação, embora Santiago, no Chile, e São Paulo tenham a mesma quilometragem, Santiago tem o dobro de estações. Né? Então é óbvio que ele atende muito melhor. E eu acho, inclusive, que são complementares, né? Ou seja, a mesma pessoa pode estar num dia em bicicleta, um dia em metrô, enfim. E eu ia comentar sobre essa questão que vocês falaram do custo das coisas, né? A maioria das pessoas não percebem o quanto o carro tem custos invisíveis, né? O uso do carro, ou seja, o espaço público que a gente destina para automóvel é custo.
né? É um solo urbano valiosíssimo, que está, a maioria das vezes, guardando um carro particular, a maior parte do dia, sem uso algum, né? Eu brinco que é uma espécie de renúncia fiscal, né? Porque tem ali um valor que o cidadão particular está deixando de pagar, né? E aí tem uma história interessante, que é de Copenhague, né? Que a gente vê hoje como talvez um exemplo nesse marco civilizatório que o Leon e o Cristiano falaram, né? Acho que não só no uso da bicicleta, como numa rede de metrô. E o interessante da história de Copenhague é que eles começaram a fazer essa transformação civilizatória, né? No momento que a cidade estava quebrada. Foi nos anos 70, né? Nos anos 70, cidade quebrada, as políticas em benefício ao automóvel tinham sido implementadas já há muitos anos, né? O uso da bicicleta estava caindo, a cidade não tinha rede de metrô. O que eles começaram a fazer? Primeiro, eles começaram a fazer ciclovias segregadas, né? E aí, o que os prefeitos falaram sobre isso, né? Puxa, a ciclovia era a infraestrutura mais barata que eu conseguia fazer com pouco dinheiro. Então, esse para mim é o melhor argumento, né? Então, eu tô melhorando a vida das pessoas numa coisa óbvia, né? Com um meio de transporte que não precisa de custo praticamente para utilizar, numa cidade, né, como o Cristiano falou, que a temperatura é negativa a maior parte do ano, né? Então, as pessoas acabam pedalando em condições muito adversas, né? E o metrô foi financiado principalmente pela liberação de potencial construtivo e venda e arrendamento de terrenos públicos da área do porto, né? Ou seja, a identificação de potencial de uso do solo que não estava sendo bem utilizado na cidade. E foi exatamente esses recursos, né, que foram canalizados para a construção de toda a malha de metrô que Copenhagen tem hoje, né, numa mudança total de paradigma que a cidade tinha até os anos 70. Então, assim, realmente, né, foi preciso, principalmente, essa mudança de cabeça, né, de direção que a cidade estava indo, deixando algumas coisas para trás, né, pensando na transformação da cidade, que permitiu que ela chegasse onde é hoje, né? Então, a cidade nem sempre foi assim. E aí eu queria aproveitar um pouco dessa historinha para já, né, chegando ao final aí do nosso bate-papo, de como que vocês veem Belo Horizonte daqui para frente, né? Porque, puxa, a gente está tendo, eu estou acompanhando aqui à distância, né, discussões se tinha ou que não tinha que ter ciclovia nas vias mais largas, mais centrais e mais densas de Belo Horizonte, né? Que para mim né, não faz o menor sentido, né? Porque se não é aí, onde vai ser, né? E acompanhando também essa fuga de empreendimentos do centro da cidade. Como é que vocês estão vendo isso daqui para frente, né? Vocês estão pessimistas? Vocês têm alguma expectativa de mudança? Eu sei que, né, que vocês mesmo agem como ativistas de alguma forma pela mudança. Como que vocês estão vendo isso daqui para frente? Bom, eu acho que Belo Horizonte tomou um caminho ruim em 1976, cheio de ideia ruim, cheio de ideia moderninha, o que não tem problema nenhum, porque tinha muita cidade brasileira tomando mais ou menos o mesmo caminho, era a mentalidade, era a cultura, era a visão prevalente, então. Mas eu acho que quase 50 anos depois, já dá para você medir, dá para ao mesmo tempo avaliar, fazer avaliação e medir o que deu certo e o que não deu certo, e dá tempo, e assim, hoje o mundo está todo muito intercomunicado, muito vaso comunicante, você consegue beber nas fontes mais bacanas e complexas e interessantes do planeta, né? Se você for ver como que Londres está solucionando isso daí,
tem lá um caminho bacana. Então, assim, eu acho que Belo Horizonte fez errado por quase 50 anos, e acho que a mentalidade prevalente no poder público continua olhando para o mesmo lugar. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê muita dinâmica. Tem coisa que parece que está gravada em pedra e que não vai ser mudado nunca. Claro, você não vai demolir qualquer prédio, mas não é difícil você resgatar com ferramental muito simples, né? Assim, se você tiver a visão que o Rio de Janeiro teve para a revitalização do centro, premiando com coeficiente para usar, para as construtoras usarem esse coeficiente de bônus em outros bairros mais valorizados, você pode chegar numa situação limite que é bacanésima, que é algum empreendedor fazer um empreendimento no centro do Rio, tomando prejuízo só pelo bônus que ele vai ganhar para usar num bairro mais valorizado. Então, é como se ele pagasse um pedágio fazendo um empreendimento mal sucedido financeiramente no centro, numa situação limite, claro, para poder usufruir de um bônus que vire um bom negócio num bairro valorizado. Essa é uma visão que você resolve na caneta, né? sem a prefeitura precisar despender recursos incríveis para viabilizar. Isso é uma definição estratégica de gestão com um marco legal. E você deixa e o mercado vai tomar esse risco e vai resolver o problema do centro do Rio, como já está resolvendo. O Rio já tem praticamente 3.000 unidades residenciais em desenvolvimento, com risco zero do município, 100% do empreendedor. Então, esse ferramental pode ser usado. Você investir nesse backbone de metrô, basta querer. Tem projeto para mais 2 linhas em Belo Horizonte que estão prontos já há 5, 8 ou 10 anos. Os projetos estão prontos, a linha está toda desenhada, ela estava toda orçada. É levantar os recursos e licitar e executar. Você pode fazer esses marcos civilizatórios, essa rede. Quer dizer, não tem nada que não possa melhorar daqui para frente, mas tem que ter uma equipe que deixe de olhar para o lado errado e comece a olhar para o lado certo e se inspire nas cidades que estão revitalizando, no Brasil, fora do Brasil. Não é difícil, não é trabalhoso, mas é um tour de force, assim, é um movimento que vai demandar 20 anos agora, com decisões corretas, né? Eu tinha muita vontade de ver na prefeitura uma equipe de gestão que gostasse de urbanismo, que gostasse de saber como é que Londres está resolvendo, o que Paris faz para resolver, o que Barcelona faz, como é que Amsterdã, como é que Copenhague tiveram lidando com os problemas diferentes nas épocas diferentes. Eu acho que tem que sair da universidade, do ideário da universidade, das teses que nunca são comprovadas, e ir para os casos práticos, ir visitar as cidades, beber dessas fontes, saber quais as dificuldades, o que dá certo, o que dá errado, o que foi proposto de um jeito e corrigido do outro. Eu acho que não tem dificuldade nenhuma em fazer Belo Horizonte crescer muito e de uma forma muito legal nos próximos 30 anos, mas tem que ter uma equipe que goste disso. Não é difícil. Eu acho que... Eu sou um pouco cético, assim, eu de fato acho que as coisas são lentas, são difíceis de mudar, são muitos interesses políticos, pessoais que se consolidaram, né? Então, você mudar de opinião, você mudar as coisas causa muitas resistências, né? Você tem já interesses muito consolidados. Então, qualquer coisa que você vai fazer é muito difícil, né? A gente citou aí, o Leon citou, eu até lembrei dessa discussão lá até no caos planejado. Eu não conheço Lisboa e Porto, né? Mas me falaram que tem transporte de massa muito melhor que Belo Horizonte, deve ter mesmo. Mas eu fui atrás dos dados lá, sobre quem usava carro, chegava a 60%, 70%, mais que o dobro de Belo Horizonte. E quem usava o transporte público lá, eu acho que apenas
3% dos 30% que usavam estavam satisfeitos. A maioria, se pudesse, também usaria carro. Então, assim, eu tenho a sensação, lendo experiências em outros lugares do mundo, que essa questão do automóvel é, de fato, muito desafiadora. E aí entra no que o Leon falou, que trade-offs são inevitáveis. Se você quer fazer o metrô, tudo bem, o metrô subterrâneo, né, ele não retira espaços ali, né, do carro, digamos assim. Se for o de superfície, aí retira, né? Mas você vai ter o problema do custo, do recurso, né? E isso as pessoas, não, é caro, né? E aí quer dinheiro para o viaduto, né? Cristiano, desculpa te interromper aqui, eu vou parar com a falta de educação, mas só para... Preocupa não, isso é Eu acho que, às vezes, a minha intuição me diz que, muitas vezes, não é nem o dinheiro o recurso, é porque o animal político ele só entra em obras que cabem dentro do tempo da política. Ele quer lançar uma pedra fundamental no primeiro ano e ele quer inaugurar alguma coisa bacana no quarto ano de mandato que leva ele para o próximo mandato. Então, eles não vão se engajar em nenhum projeto realmente de longo prazo, onde é uma corrida de bastão que você vai passar de um para o outro. Era isso. Não, pode ser. O caso do metrô, eu não sou especialista, mas eu lembro de conversar com as pessoas, ele de fato tem um custo muito caro, né? Exige subsídios altos, né? Eu estou falando que a lógica, quando eu falei do recurso, é de fato que o automóvel é tudo para automóvel, aí é sem problema, não tem polêmica. Quando você vai fazer viaduto, você retalha a cidade toda, você desocupa casas, a Via 710 desocupou um tanto de casas, e isso, assim, zero polêmica. As pessoas se preocupam lá com a ciclovia muito mais do que desocupar 5.000 casas para fazer uma via, entendeu? É assim que funciona. Então, mudar essa lógica que eu acho muito desafiador. Tem a questão da densidade urbana, dos coeficientes de aproveitamento, que nem vou entrar nesse assunto, que também é desafiador, mas o que eu percebo, tudo que a gente for tentar fazer que ajudaria, você vai ter esse trade-off. Fazer a ciclovia vai ter que tirar espaço ou do estacionamento, se bem que você pode fazer, às vezes, em cima não é o ideal, mas até ali na Afonso Pena está sendo feito grande parte em cima ali do canteiro central, tá? Mas ou de estacionamento ou uma faixa de rolamento. O ônibus, a mesma coisa. Esses projetos aí que estão tendo faixa exclusiva e preferencial de ônibus, mas criam resistências, né? Porque você tem esse trade-off, já está consolidado o espaço do carro, né? A ideia do pedágio urbano, que a gente sempre, o caos planejado sempre cita, é uma ideia interessante, ela tem uma lógica, não vamos explorar ela aqui, mas qual político vai ter coragem de propor isso? Isso foi aventado ali na prefeitura, num setor técnico, os políticos que são contra a prefeitura usaram disso para atacar. Então, as pessoas não conseguem nem discutir isso, porque isso vai ter um ônus, né? Então, por exemplo, essas soluções ousadas não chegam nem a ser discutidas, né? Porque as resistências estão muito consolidadas. Então, eu realmente acredito, infelizmente, que as mudanças são mais incrementais, né? Elas vão vindo assim, tenta fazer aqui, faz ali a ciclovia, faz ali um corredor de ônibus, um metrô, aí de fato uma coisa que exige uma decisão política mais firme ali, né? Mas, Cristiano, você sabe que é interessante? Tem muitas cidades no planeta inteiro, você tem Curitiba aqui, você tem Maringá, que tem organismos de planejamento urbano permanentes, entende? Que não são assim, de indicação política. E o Anthony falou de mentalidade, assim, isso é muito importante a gente considerar. Nas cidades onde você tem essas entidades discutindo isso o tempo inteiro e comunicando, isso deixa de ser uma ação política, ou de um político, ou de um partido, ou de um grupo, deixa de ser vamos dizer, deixa de ser um projeto de governo para ser um projeto de Estado, né? E aí
toda acaba que você não tem debates políticos, um candidato contra o outro, porque isso é uma coisa de longo prazo que permeia as administrações. Talvez a gente precisasse pensar aqui numa entidade como Londres tem, que faz lá o London Plan, ou como Curitiba tem com IPUC, né? Instituto de Planejamento Urbano, não é isso? Uhum. Então, assim, que o Jaime Lerner criou, talvez a gente tivesse que pensar nisso como uma necessidade institucional para o debate do meio urbano, do urbanismo, da cidade, ser permanente e desvinculado de partido, de eleição, essas coisas. Você não acha isso interessante? Isso talvez exigiria outro programa, né? Porque, assim, teríamos que ponderar várias coisas. Eu acho que posso deixar para outra oportunidade, porque senão alonga. Eu queria era te perguntar uma coisa, ô Leão. Bom, já vou perguntar, estamos aí no finalzinho. Do metrô, as pessoas, muita gente me fala, é que eu estudei na Fundação João Pinheiro, então eu tinha quem fazia esses estudos para a prefeitura, tal, que o metrô, inclusive, as expansões deles, algumas seriam muito inviáveis por causa do relevo, que foi a pergunta até que o Antônio falou no caso ali, né, que para algumas regiões o custo, ou enfim, seria muito complicado de fazer. Você tem esse tipo de informação, Lino? Eu não tenho essa informação, não, mas a gente é de conhecimento público que a linha para Savassi e para o Belvedere já está pronta e desenhada pelo governo do estado, acho que há 6 ou 8 ou 10 ou 12 anos. Você teria estações ali com profundidade de 80 metros, de 100 metros, como você tem em Moscou, como você tem em Londres, como você tem em um monte de cidades. Então, eu acho que o fato da gente ter um relevo assim piorzinho em Belo Horizonte, ele implica num sobrecusto para algumas coisas e em diretrizes e requisitos para outras. Mas, assim, dizer que é inviável, eu acho que é a desculpa mais fácil no final de cada estudo para quem não está afim de encarar isso daí. E uma outra coisa que a gente sabe é o seguinte, a cada ano, o escopo da regulação das obrigações das normas aumenta. Então, a cada ano, é mais caro construir qualquer prédio, mas é caro construir qualquer infraestrutura. É mais licenciamento, mais requisito, mais norma do Ministério do Trabalho, mais licença, mais fiscalização. Então, assim, a cada ano que deixar de fazer, essa conta aumenta. Agora, se a gente não chegar, né, se a gente não encarar isso de frente, essa cidade um dia para. Um dia para. E o problema de parar é que o dinheiro tem mobilidade, as pessoas têm mobilidade. Então, se a gente já perdeu o PIB, já está perdendo densidade, já está perdendo relevância econômica, para a gente virar um nada, uma terra arrasada, basta a decisão das pessoas de se mover 2, 3 quilômetros para frente para outro município ou para um outro estado. As empresas, várias empresas mineiras foram embora para São Paulo e para o Rio. Né? Então, assim, essas são decisões muito fáceis de tomar. Né? Se a gente não tornar a cidade desejável, é o contrário. Né? Assim, é como se a cidade fosse um mal necessário e a gestão pública fizesse um favor de mantê-la. Não é isso, é mais do que isso. Tem que tornar a cidade desejável, interessante, segura, limpa, com os marcos civilizatórios, com transporte de massa, senão o pessoal vai embora. E o dia que o pessoal for embora, essa história de Detroit, essa vale contar num texto ou no outro programa, né, Anthony? Esse é o caso de Detroit. O povo foi embora, acabou, quebrou, pode fechar. Vamos quiser, usar vai encerrar. Eu ia já partir para o encerramento, mas se tiver mais um Não, comentário. beleza. Não, eu só ia ponderar, Leão, quando você me perguntou dessa questão de um conselho de notáveis ou algo assim, técnico, né? Eu, de fato, pegando que eu já fiz administração pública, eu acho que tudo é muito complicado. Digamos assim, a escolha dessas pessoas, entre os técnicos você vai ter polêmica, né? Então, assim, consensos são muito difíceis, são temas que eu acho muito... Eu não sei, de fato, qual é o melhor formato, mas
eu acho que ter algum nível de participação popular nesses conselhos, que podem ser muito ruins. Eu falo isso assim, na questão da ciclovia, a gente vai nas audiências, é um show de horrores, assim, as informações que aparecem e tal, né? Mas você há de concordar comigo que entre técnicos também a gente vai ver coisas que nos desagradam, né? Então, assim, eu de fato não sei bem qual seria uma solução, um desenho do processo de tomada de decisão que nos levasse a um melhor caminho, né? Que eu sempre acho que vão ter conflitos, né? E como você gerencia, como você faz isso, talvez está aí o desafio, né? Bom, pessoal, chegando aí ao limite do nosso tempo, queria agradecer a vocês e eu acho que deixar essa mensagem de alerta importante que o Leão colocou, né, que assim o declínio urbano e a perda populacional é muito difícil reverter, né? É uma força muito difícil de reverter. E talvez esse seja um sinal forte de alerta para cidades como Belo Horizonte, como a minha Porto Alegre, né, que também perdeu população nos últimos anos. E é exatamente esse ciclo essa bola de neve da derrota, né, de menos gente, menos recursos, menos investimento, né, e que tem que precisar girar para o outro lado, né, e tornar essa cidade atraente. É o que a gente fala sempre aqui, né, as pessoas viajam para andar a pé, de bicicleta e de metrô em outras cidades, e aí voltam para casa, voltam para o Brasil e defendem a construção de viaduto e lugar para botar o carro na rua, né? Então, a gente tem que começar a olhar de uma forma mais crítica para a qualidade de vida que as nossas cidades estão oferecendo. E eu gostei muito, né, de conversar com vocês, de entender um pouco melhor o que está acontecendo em Belo Horizonte agora e de, enfim, também ficar na torcida, né, para que as coisas mudem, mesmo que incrementalmente, né, como disse o Cristiano, né, para um caminho melhor. Enfim, mais uma vez obrigado, né, e deixo aí para vocês só fazerem as últimas palavras e despedida do programa. Bom, eu queria agradecer a participação no programa, é sempre um prazer estar aqui conversando com o Cristiano, escutando as coisas sobre o mundo da bicicleta, das ciclovias, acho bacana, um prazer participar com o Caos Planejado, e tomara que essas conversas do Caos cheguem bastante longe, né? Assim, não adianta a gente falar só para convertidos, né? Professar a fé só para convertidos, a gente fica torcendo para que os gestores públicos nos escutem, concordem, discordem, mas que tenham uma escuta mais ampla do que apenas aquela bolha dos gabinetes, né? Então, assim, um abraço a todos e obrigado pela participação. Bom, agradeço também a oportunidade, é uma grande honra participar aqui do Caos Planejado, até eu acompanho, adoro os programas, né? E esse bate-papo com o Leon, que eu também gosto muito aí, acompanho. Inclusive, depois vou fazer o convite aí para o Leon, eu estou criando, e já anunciar, estou criando também um site, o Ciclorota BH, que é muito voltado para questões da bicicleta de Belo Horizonte, mas também, na medida do possível, textos iguais aos que o Leon escreve e outros, né? Eu quero colocar lá que eu acho que são discussões importantes, né? E que, para a gente que usa a bicicleta, também tem sua importância, né? E desejar, né, igual o Antônio falou, e eu também, que sejam, né, Antônio, melhoras incrementais. O problema é o que a gente vê muito também são pioras incrementais, né? Mas vamos Sim. torcer para que a gente consiga. Algumas melhoras existem, sim, né? Mas que a gente faça com que talvez sejam cada vez mais e que vá se acelerando. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Isso aí. Valeu, Cristiano. Mais uma voz importante para a gente acompanhar nas redes, né, com conteúdo na internet e tudo mais. Recomendo o trabalho do Cristiano, principalmente sobre o assunto das bicicletas e ciclovias. E ficamos em contato. Valeu, Cristiano. Obrigado, gente. Obrigadão.
Nesse episódio, conversamos com Leon Missior e Cristiano Scarpelli. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie o nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro.